Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 241 Sua determinação 3. O que foi que ela disse? Por um segundo, não soube como responder. Minha mente ficou em branco. Eu o ouvi mal. Você está dizendo que está abandonando a academia? MHM. Você não ouviu errado. Amanda calmamente acenou com a cabeça. Aia. Recostando-me no banco, olhei para o céu azul acima. Como chegou a isso? Não, eu sabia exatamente por que tinha chegado a isso. Eu só não queria dizer isso. Para ser honesto, eu não sabia o que fazer. Não havia solução para o problema dela. Não importa o quanto eu tentasse entender o problema, não conseguia pensar em uma solução para a sua situação atual. Salvar o pai dela do mundo demoníaco não era algo que eu pudesse fazer com minhas habilidades atuais. Ao contrário de Morra, onde eu mais ou menos conhecia as circunstâncias lá, eu não sabia nada sobre o mundo dos demônios. Além disso, o lugar era muito mais perigoso do que Morra. Nenhum esquema ou truque jamais me ajudaria naquele lugar. Eu conhecia meus limites. Talvez se eu escolhesse me esconder lá, eu poderia sobreviver. Mas isso seria garantido que eu tinha comida e água suficientes para mim. Se não, eu morreria de fome ou desidratação antes que o terceiro cataclismo chegasse e o portão que ligava os mundos se abrisse. Você não vai me perguntar por quê? Amanda perguntou, interrompendo meus pensamentos. Você deve ter suas razões, não? Um sorriso amargo apareceu em meu rosto quando respondi. Eu já sabia o motivo dela estar agindo assim. Eu não queria pedir muito. Ninguém gostava quando alguém fazia muitas perguntas. Não queria parecer muito invasivo. Especialmente porque isso tinha algo a ver com seu pai. Você contou aos outros? Como tal, decidi mudar de assunto. Não, você é o primeiro. Amanda balançou a cabeça. Eu vejo. Ao ouvir o que Amanda tinha a dizer, de alguma forma, uma parte de mim se sentiu feliz. Eu sabia que ela não quis dizer nada de especial ao me dizer que eu era a primeira pessoa a quem ela contou a notícia de seu abandono, pois poderia ter sido apenas porque eu era a primeira pessoa com quem ela falou nas últimas semanas, mas eu ainda estava feliz. Não sei porquê, mas isso me fez sentir melhor. O que você vai fazer sobre Emma? Ela provavelmente vai ter o maior choque de sua vida. Eu disse quando um pensamento de repente me atingiu. Sem dúvida, Emma perderia a cabeça assim que descobrisse essa notícia. Você pode me ajudar a manter isso em segredo? Pelo menos não até o fim do torneio. Amanda de repente mordeu os lábios, enquanto seus punhos se fechavam em uma bola. Eu quero contar a ela pessoalmente. Eu posso fazer isso. Eu balancei a cabeça ligeiramente. Nenhuma vez planejei contar a notícia a Emma. Dada a sua personalidade, ela entraria em um pequeno tumulto do qual eu não estava muito interessado em fazer parte. Obrigado. Não se preocupe com isso. Depois disso, nós dois ficamos em silêncio. Isso continuou por alguns minutos antes de eu finalmente me levantar quando vi o céu escurecer. Eu deveria ir. Eu também. Amanda também se levantou. Olhando para Nola, Amanda acenou. Tchau, Nola. Diga adeus a Amanda. Olhando para Nola, apontei para Amanda. Tchau, irmã. Irmã. Minha sobrancelha levantou quando olhei na direção de Amanda. Nossos olhos se cruzaram por alguns segundos, e Amanda balançou a cabeça. Eu não disse a ela para me chamar assim. Certo. Desde quando eles ficaram tão próximos? Eu me perguntei enquanto olhava para Amanda com desconfiança. Para se sentir confortável o suficiente para ligar para sua irmã. Algo estava suspeito.
Sem saber de meus pensamentos, Amanda se agachou e deu um tapinha na cabeça de Nola e sussurrou algo em seu ouvido. Seja boa, Nola, da próxima vez que eu te ver, vou te dar guloseimas incríveis. Vaia. Ei, isso é coisa minha. Eu protestei. Só eu poderia fazer isso. Se houvesse outra pessoa fazendo isso, os subornos começariam a se tornar menos eficazes. Eu não podia permitir que tal coisa acontecesse. Não mais. Virando-se, os cantos dos lábios de Amanda se curvaram ligeiramente. Você não a ouviu me chamar de irmã? Como sua irmã, é meu dever mimá-la um pouco. TSK, ela provavelmente disse isso porque você está linda. Caso contrário, ela não teria lhe dado uma olhada. Eu murmurei enquanto estalava minha língua. Este foi o poder da beleza, eu digo. O que está errado? Inclinando a cabeça, olhei para Amanda. Um olhar surpreso apareceu em seu rosto. Você me chamou de linda. Sua voz era tão baixa que parecia um mosquito. Tu não és? Com tantas pessoas atrás dela, ela teria que ser estúpida para pensar que não era bonita. Por que no mundo ela estava surpresa? Nada, tchau Nola. Acenando para Nola mais uma vez, Amanda se virou e desapareceu no meio da multidão, para a grande decepção de Nola. Tchau. Nola acenou de volta. Vamos, devemos ir conhecer mamãe e papai. Agarrando a mão de Nola, fui em direção ao terreno da arena. Olhando para baixo, eu firmei meu aperto em sua mão e a lembrei. Certifique-se de não soltar, ok? 1. Asterisco asterisco asterisco. Todos os jogos terminaram às 17 horas. Hoje, os únicos que participavam dos jogos dos primeiros anos eram Amanda, Jim e eu. Sem surpresa, todos nós conseguimos garantir o primeiro lugar em nosso respectivo grupo e, portanto, passamos para a próxima fase. Você viu Jim? Ele era absolutamente hipnotizante de assistir. Não apenas sua aparência, mas a maneira como ele dominou a partida me tirou o fôlego. Você viu a garota Aeryn da Academia Ludwig? Ela sem dúvida conquistará o primeiro lugar nos jogos de massacre de bonecos e ela é humana. Quando o diretor terminou seu discurso, o céu já estava escuro. Muitos espectadores passaram por mim enquanto relembravam os jogos que aconteceram hoje. Caminhando de volta para o meu dormitório, suas discussões chegaram até aos meus ouvidos. Enquanto caminhava, consegui ouvir algumas conversas sobre mim. Infelizmente, a maioria deles não era boa. Alguns me chamaram de narcisista, alguns me chamaram de idiota e alguns me chamaram de arrogante. Aparentemente, a entrevista que fiz depois do meu jogo não foi bem recebida pelas massas. Para essas discussões, eu apenas fechei os olhos. Ações valem mais do que palavras. Assim que chegasse ao primeiro lugar e fizesse o que disse na entrevista, adoraria ver as caras que eles fariam. Jim. Andando com meu telefone na mão, uma notificação de repente obstruiu minha tela. Uma mensagem a todos os alunos participantes. Amanhã de manhã, às 7 horas, todos vocês devem se reunir na sala de espera para discutir a direção do torneio. Atenciosamente, Ebony e Vils. TSK. Lendo a mensagem, minha língua estalou inadvertidamente. Eu acho que é hora de conhecê-los. Os 3 indivíduos mais fortes e influentes dentro da academia. Ebony e Vils, Mark Mendes, Perry Crossley. Cada indivíduo com um talento que rivalizava com Jim, Amanda e os outros. No momento, eles estavam todos no último ano e sua respectiva classificação era em torno da classificação. Uma classificação comparável a alguns dos instrutores da academia. Isso foi bom e tudo para a academia, mas houve um pequeno problema. Cada um deles é o chefe de uma das 3 principais facções da fechadura. Nos últimos meses, fui abordado algumas vezes pela maioria das facções da academia. Por razões óbvias, não fui abordado pelo grupo Bland Supremacist, pois minhas circunstâncias eram bastante semelhantes às de Kevin.
Meus pais não eram de uma linhagem muito proeminente e, devido ao meu talento, sem dúvida eles me achavam uma monstruosidade. Felizmente, de alguma forma consegui escapar de me juntar a uma facção, mas sabia que isso não duraria muito. Na verdade, eu temia que o dia chegasse tão rápido quanto amanhã. Para isso, eu sabia que tinha que me preparar. Asterisco asterisco asterisco. Clank. Voltando ao dormitório, Amanda fechou a porta atrás de si. Depois que seu pai desapareceu algumas semanas atrás, Amanda teve muito tempo para pensar em seu futuro. A princípio, ela agonizou com a decisão de desistir por um bom tempo, mas depois que os dias passaram e a situação da guilda piorou, ela sabia que essa era a melhor decisão que poderia tomar. Na verdade, Amanda nunca precisou frequentar a academia. Ela já tinha o melhor equipamento de treinamento à sua disposição. A guilda também não carecia de heróis ranqueados que pudessem guiá-la. A única razão pela qual ela frequentou a academia foi por causa da insistência de seu pai. Mas agora que ele não estava mais aqui, Amanda sabia que era hora de crescer e assumir o papel de pai. Pelo menos até ele voltar. Pai. Tirando uma orbe branca de seu espaço dimensional, Amanda acariciou gentilmente. O orbe em sua mão era sua confirmação. Foi o que confirmou para ela que seu pai ainda estava vivo. Só quando quebrasse ela saberia que seu pai havia morrido. Até que o orbe não quebrasse, Amanda sabia que ainda podia ter esperança. Esperança de seu pai voltar. Sentindo o calor do orbe, Amanda se sentiu um pouco melhor. Em algum lugar lá fora no universo, seu pai estava lutando e lutando com todas as suas forças para voltar para ela. Amanda sabia disso. Isso era, sem dúvida, algo em que ela acreditava de todo o coração. Embora seu pai nunca estivesse por perto, Amanda sabia o quanto ele a amava. Ela entendeu isso. E então ela se decidiu. Ela ia abandonar a academia e assumir a guilda. Ela iria fazê-lo crescer a alturas que nunca alcançara antes. Quando ela se reunisse com seu pai, ela mostraria a ele algo que o deixaria orgulhoso dela. Este era o objetivo dela. Ah! Amanda suspirou. Embora isso fosse fácil de dizer, era muito mais difícil de realizar. Dirigir uma guilda não era fácil, e ela sabia em primeira mão como era difícil. Agora que seu pai não estava aqui, ela sabia que tinha que arcar com todas as pesadas responsabilidades que ele tinha. Embora levasse muito tempo, Amanda decidiu alcançar seu objetivo. Fua. Guardando o orbe, Amanda vestiu roupas mais confortáveis. Pegando uma escova de madeira, Amanda sentou-se na cama e penteou os cabelos. Enquanto escovava o cabelo, ela pensou nos eventos de hoje. Do jogo de hoje ao incidente no parque onde conheceu a irmã de Ren, Nola. Ela não conseguia esquecer aquele momento. Como ela poderia esquecer uma garotinha tão adorável? Foi só mais tarde que ela descobriu que era de fato irmã de Ren. Ao olhar para os dois, a princípio Amanda não conseguiu ver nenhuma semelhança entre os dois, mas depois que viu os dois juntos, entendeu por que eram irmãos. Foram os olhos deles. Seus lindos olhos azuis profundos que a lembravam do mar. Um lugar onde ela esteve uma vez com seu pai quando ela era jovem. TSK, ela provavelmente disse isso porque você está linda. De repente, Amanda se lembrou das palavras de Ren. Sem o conhecimento de Amanda, suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Apesar de ter ouvido esta frase durante toda a sua vida, esta foi a primeira vez que ela sentiu algo diferente de indiferença e nojo. Ela não conseguia explicar, mas uma sensação sutil de calor tomou conta de seu corpo. Seu humor também pareceu melhorar. Lindo. Amanda murmurou um pouco antes de desligar as luzes e fechar os olhos. Capítulo 242 e a última peça 1. Era de manhã cedo e, seguindo o que foi enviado no e-mail ontem, segui em direção à área privada do Lock. Ao entrar na sala, a primeira coisa que notei foram 3 pessoas sentadas em uma mesa redonda.
Eu pude sentir instantaneamente uma aura profunda e opressiva emanando de seu corpo. Ebony Views, Mark Mendes, Perry Crossley, e murmurei baixinho enquanto olhava para os 3 indivíduos sentados na mesa redonda. Os 3 alunos mais fortes da academia e os chefes das 3 principais facções da fechadura. Caminhando calmamente para frente, juntei-me à pequena multidão de alunos que se reuniram em torno deles. Nenhum deles se atreveu a sentar-se com eles, pois apenas ficaram parados e os observaram. No momento, uma atmosfera solene envolvia a sala. Tocar. 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 Batendo na mesa, um indivíduo corpulento de cabelos castanhos curtos e olhos verdes falou, interrompendo o silêncio. Sua voz continha indícios de aborrecimento. Vamos acabar logo com isso. Não tenho muito tempo de sobra para esse tipo de reunião infantil. Cale a boca, seu bruto. É por causa de pessoas como você que temos que manter esse tipo de discussão. Sentado em frente a ele estava um jovem elegante com olhos azuis brilhantes e cabelos castanhos. Um olhar de desgosto apareceu em seu rosto quando ele olhou para o homem corpulento à sua frente. Mark, Perry, vocês podem calar a boca por 5 minutos? De pé estava uma linda garota com pele bronzeada, olhos negros e cabelo loiro sujo. Olhando para Mark, que era o jovem elegante, e para Perry, que era o indivíduo corpulento, a garota bronzeada, Ebony Views, caminhou até uma das TVs e pegou o controle remoto. Clean. Ligando a TV, Ebony apertou alguns botões antes que uma grande tabela de dados aparecesse na tela da TV. Classificações, pontos. Academia Locke, 986. Academia Teodora, 904. Ludwig Academy, 888. Academia Velon, 867. Academia Silverwing, 803. Academia Cooks, 745. Academia Def Sigilo, 711. Crepúsculo da Academia Dawn, 657. Academia Everlicht, 656. Academia Pride d'Orsis, 640. Olhando para a tela da TV, pensei, esses números parecem semelhantes aos que escrevi no romance. Embora não conseguisse lembrar os números exatos que escrevi no romance, lembrei que no primeiro dia a fechadura não ultrapassou 1000 pontos. Esta foi uma informação muito importante a ser observada, pois sugeria que, a partir de agora, o arco do torneio estava progredindo exatamente como no romance. Não tenho certeza de quanto tempo isso iria durar, mas por enquanto eu poderia mais ou menos inferir um pouco do que estava por vir no futuro. Vamos falar de assuntos sérios. Baixando o controle remoto da TV, Ebony apontou para o placar projetado na tela da TV. Como você pode ver, a partir de agora estamos em primeiro lugar geral. Certamente. Mas eu não acho que precisamos fazer uma reunião para apontar isso, não? Perry, o indivíduo corpulento, falou enquanto cruzava os braços grandes. Ebony acenou com a cabeça em resposta. Verdade, mas há um problema. Que problema? De acordo com os dados, estamos um pouco atrás do recorde do primeiro dia do ano passado. Ebony disse gravemente enquanto olhava para todos na sala. Qual foi o recorde do ano passado? Mark disse enquanto seus olhos se estreitavam ligeiramente. Pela casualidade de sua voz, ficou bastante claro que ele não levava o assunto a sério. No ano passado, conseguimos garantir 1033 pontos no primeiro dia. Ebony respondeu secamente. Em resposta, as sobrancelhas de Mark franziram por um segundo. Então você está dizendo que estamos 47 pontos atrás do sênior do ano passado? É exatamente isso. Ebony acenou com a cabeça, e uma vez apontou para a tela da TV. Além disso, a pontuação da Academia Teodora é 80 pontos a mais do que a pontuação do ano passado no primeiro dia. Algo não está certo. Então, é só o primeiro dia. Perry falou irritadamente, pois sua voz não pôde deixar de aumentar. O que importa é o resultado final, e agora somos os primeiros.
Tudo o que temos a fazer é continuar sendo os primeiros. Simples assim. Não vejo por que precisamos nos preocupar com essas coisas. Enquanto Perry falava, seu rosto foi ficando cada vez mais sombrio. Ao que parece, ele estava extremamente irritado com o fato de ter que acordar tão cedo para falar sobre essas coisas. E acalme-se e me escute. Respirando fundo, Ebony tentou acalmar Perry. Embora seja apenas o primeiro dia, acredito que não devemos esquecer isso. Se houver alguma chance de perdermos, temos que esmagá-la antes que a semente possa brotar. Então, no final, você desperdiçou nosso tempo com esse absurdo inútil? Perry levantou-se abruptamente. Instantaneamente, uma pressão dominadora exalou de seu corpo enquanto os alunos próximos a ele recuavam alguns metros. Como eu estava longe, não fui afetado pela pressão dele. Mesmo assim, provavelmente não teria sido muito afetado devido à minha experiência em Imorra. Ele praticamente me lembrou dos orcs que enfrentei naquela época. Isso não é anti. Estou indo embora. Achei que isso era algo importante. Você só está perdendo meu tempo com sua personalidade excessivamente cautelosa. Cortando Ebony, Perry se virou. Esticando um pouco o pescoço, ele saiu da sala de espera. Enquanto ele caminhava, todos se afastavam para abrir caminho para ele. Espera ali. Vou ter que concordar com o bruto aqui. Mark também se levantou. Sem esperar que Ebony terminasse a frase, ele seguiu Mark para fora da sala. Atrás dele, uma fileira de alunos o seguiu para fora da sala. Lentamente, metade das pessoas presentes à reunião saiu, deixando para trás Ebony e o que pareciam ser seus seguidores, que incluíam nomes como Emma, Amanda e Melissa. Merda, não venha rastejando de volta para mim depois me dizendo que eu não avisei vocês. Olhando para os dois indivíduos saindo da sala, Ebony balançou a cabeça e se sentou. Fudidos idiotas arrogantes. Por que eles não podem ouvir uma vez? Ela xingou enquanto seus punhos se fechavam em bolas. Como esperado. Olhando para a cena de longe, eu secretamente balancei minha cabeça. Foi exatamente por isso que o Locke quase acabou perdendo o torneio. Se não fosse pela intervenção de Kevin, os vencedores gerais teriam sido a Academia de Theodora. Do jeito que eu vi as coisas, a situação estava progredindo exatamente como no romance. Na verdade, como as coisas não estavam mais no controle da trama, as chances de o Locke perder eram ainda maiores do que antes. Os três líderes, embora talentosos, não conseguiam trabalhar uns com os outros. Eles só confiaram em suas decisões e apenas em suas decisões. Foi por causa do ego deles que as chances de o Locke perder aumentaram. O que você acha? Assustando-me, senti um leve toque em meu ombro. Virando-me, vi Kevin parado ao meu lado. Quando ele chegou perto de mim, eu me perguntei enquanto olhava para Kevin. Então, o que você acha? Do jeito que eu vejo as coisas, ela está certa. Depois de refletir um pouco, compartilhei meus sentimentos sinceros. Você também acha? Sim. A falta de unidade entre os terceiros anos era bastante clara de se ver. Mesmo que tenha sido tão ruim no ano passado, este ano ficou ainda mais aparente. Retratando esta era a cena que acabará de ocorrer. Você não tem um jogo para se preparar? Perguntei a Kevin enquanto verificava a programação dos jogos de hoje. Certo, é melhor eu ir. Socando meu ombro de leve, Kevin acenou e saiu da sala de espera. Eu o segui pouco depois. Pelo menos consegui escapar de uma situação indesejada. Se houve uma coisa boa na reunião foi que hoje não chamei a atenção dos três líderes. Com isso, não precisei me preocupar em juntar os conflitos entre as facções. Asterisco asterisco asterisco. Desde a reunião, uma semana finalmente voou e agora era segunda-feira. Durante a semana passada, fiz o que me propus a fazer. Domine meus rankings. Clique. Baque.
Baque. Baque, dentro de uma sala iluminada por luzes brilhantes, um som de clique sutil ressoou pelo espaço. Em seguida, com grandes baques, vários bonecos caíram no chão enquanto ficavam vermelhos. Respirando fundo, toquei sutilmente a pequena pulseira em meu pulso. Isso parece estranho. Sinceramente, ainda não consegui me acostumar com minha classificação sendo suprimida. Parecia que eu acordei depois de algumas horas de sono, pois meu corpo não se movia tão rápido quanto eu queria. Na verdade, por causa desse fator, quase perdi alguns manequins que vinham de lado em minha direção. Felizmente, consegui manter o equilíbrio o tempo todo e mal consegui derrotá-los sem perder tempo. Bip! 1 minuto após a queda do último manequim, um bip ressoou pela sala e minha pontuação foi exibida no quadro diante de mim. Concorrente, handover, tempo? 2,02 segundos. Sorriso pretensioso. Olhando para o meu cronômetro, um sorriso invertido apareceu no meu rosto. Na semana passada, participei de 5 jogos em que minha pontuação sempre permaneceu mais ou menos 2 segundos de 2 minutos. Nenhuma vez fui abaixo ou acima desse recorde. Eu naturalmente fiz isso de propósito. Embora minha pontuação fosse realmente a mesma que minhas pontuações anteriores, na realidade, os valores tinham um significado diferente a cada jogo que passava. Isso porque a dificuldade das provas aumentava a cada jogo que eu passava. Não apenas os manequins eram mais difíceis de matar, mas também se tornavam mais rápidos e numerosos. Quando o terceiro jogo começou, apenas 1/5 dos competidores havia sobrado. Minha pontuação consistente foi minha própria maneira de apontar o dedo do meio para aqueles que me xingaram alguns dias atrás. Foi mesquinho? Sim. Mas eu era uma pessoa mesquinha para começar, então fui em frente e fiz. Deve haver mais um jogo restante. A partir de agora, eu tinha acabado de terminar o último jogo antes das finais. As semifinais. Ou seja, se eu vencer meu oponente que estava na sala ao lado, eu conseguiria chegar à final dos jogos de massacre fictício. Uaia! Saindo da sala do jogo, pude ouvir os aplausos intermináveis vindos da multidão que compareceu aos eventos de hoje. Infelizmente, meus pais não estavam aqui hoje, então não prestei muita atenção aos aplausos. Ao sair da sala, de repente senti um par de olhos olhando para mim à minha direita. Virando-me, logo vi a Erin olhando solenemente em minha direção. Com um sorriso casual, acenei para ela. Surpresa, ela também acenou com a mão e deu um sorriso educado. Então, sob o olhar atento dos espectadores e das câmeras, a Erin caminhou calmamente em minha direção. Parece que ela chegou à final também. Eu pensei enquanto observava a Erin caminhar em minha direção. Embora eu esperasse isso desde o início, uma pequena parte de mim esperava que a bagunça da trama ferrasse. Infelizmente, isso não aconteceu. Ela havia chegado à final como no romance. Se havia uma adversária que me preocupava para as finais dos jogos, seria ela. Mesmo que ela estivesse mais forte quando estava ao lado de seu irmão, suas habilidades por si só não eram motivo de escárnio. Se eu fosse apenas um pouco descuidado no meu próximo jogo, sem dúvida eu perderia para ela. Parando seus passos na minha frente, a Erin estendeu a mão. Parabéns. Obrigado. Apertei a mão dela de volta. Apertando as mãos, a Erin sorriu docemente e disse: 2 minutos e 2 segundos, é muito perto de suas outras pontuações, não é? O que posso dizer? Sou uma pessoa muito consistente. Em resposta ao doce sorriso de Erin, eu sorri de volta para ela. Então ela pegou. Eu não estava escondendo o fato de que estava tentando manter minha pontuação consistente, então não fiquei surpreso com o fato de ela saber que eu estava me segurando um pouco. Entendo, isso é muito bom de sua parte. Espero que você permaneça consistente nas próximas finais. A Erin apertou os olhos. Seu aperto em minhas mãos aumentou.
quem sabe? Eu posso simplesmente escorregar. Eu apenas sorri com o gesto dela. Pela maneira como descrevia Eren no romance, ela era uma pessoa muito competitiva. Pela minha interação atual com ela, parecia que eu estava certo. NHM, mais uma vez, vejo você nas finais. Você também. Depois de alguns segundos, a Eren finalmente soltou minha mão. Parabenizando-me mais uma vez, ela se virou e saiu. Assistindo a Eren sair, eu sorri e balancei minha cabeça. A próxima vez que eu a visse, seria nas finais dos Jogos de Massacre de Bonecos. Capítulo 243 e a última peça 2. Uaia. Aplausos envolveram o terreno da arena enquanto os espectadores pulavam e gritavam de emoção enquanto assistiam aos jogos que aconteciam abaixo. Nossa, isso é alto! Cobrindo meus ouvidos com as mãos, caminhei em direção a uma das arquibancadas e olhei para o terreno da arena abaixo. Embora eu pudesse assistir aos jogos no conforto da sala de espera, queria vir aqui pelo menos uma vez para assistir aos jogos que aconteciam lá embaixo. Havia também outro objetivo que eu tinha em mente ao vir para cá. Em Crygenshore da Ironia Academy e John Berson da Cus Academy ainda parecem estar se saindo bem. Scott Madison da Langberg Academy parece estar prestes a desistir. Quem passará para a próxima fase? Ouvindo o locutor, apoiei-me no corrimão e apertei os olhos para ver melhor o que estava acontecendo lá embaixo. De pé em uma plataforma, vi 5 alunos parados imóveis. Com as pernas perpendiculares aos ombros, cada um dos 5 indivíduos segurava um escudo na mão. Em frente a eles estava um manequim de combate que a cada poucos segundos desencadearia um ataque contra eles. A cada ataque, o poder exercido pelo manequim aumentava. Dum. 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 Mesmo enquanto eu estava acima do terreno da arena, pude ouvir o som fraco de colisão que veio como resultado do manequim atingindo os competidores. Então esses são os jogos da Fortaleza de Ferro. Eu murmurei baixinho enquanto prestava muita atenção aos 5 indivíduos abaixo. O jogo Iron Fortress era um jogo dedicado àqueles que se especializavam em defesa. O objetivo era resistir ao maior número de ataques possível. A última pessoa em pé passaria diretamente para a próxima rodada. A partir de agora, eram as semifinais e minha atenção estava voltada para um indivíduo. Em Crygenshore. A próxima e última pessoa que eu queria recrutar para o meu grupo de mercenários. Com uma constituição robusta, cabelo castanho claro e olhos castanhos, En permaneceu imponente no centro do palco enquanto resistia à enxurrada de ataques vindos do manequim oposto a ele. A cada ataque, En habilmente mudava sua posição ligeiramente. Ao dar um passo para trás ou inclinar o escudo levemente, En foi capaz de redirecionar parte da força para longe de si mesmo. Usando esse método, ele parecia estar em uma posição muito melhor do que alguns dos outros competidores. Ele é tão bom quanto eu pensei que seria. Observando En habilmente redirecionar e bloquear os ataques implacáveis vindos dos manequins, cruzei meus braços e acenei repetidamente com a cabeça. Embora ele não fosse o maior indivíduo no palco, já que John Berson tinha cerca do dobro de seu tamanho, sua habilidade técnica era algo que mais do que compensava sua falta de tamanho natural. Isso foi demonstrado por como ele chegou tão longe sem nem mesmo fazer parte de uma academia famosa. Essa conquista por si só foi excelente. Ele é o único com certeza. Sem dúvida, eu sabia que ele era a última pessoa que eu procurava em meu grupo de mercenários. Embora ele não seja conhecido agora, no futuro, En seria conhecido em todo o domínio humano como um herói classificado. Ele era descendente de holandeses e, apesar de seu talento, por causa de suas circunstâncias familiares, ele só poderia se matricular em uma academia de nível médio. De fato, ele recebeu ofertas de bolsas de grandes academias, como a Loco ou as 4 grandes academias. Infelizmente, ele escolheu rejeitá-los por causa de suas circunstâncias. Se ele tivesse se matriculado em uma academia de ponta, sem dúvida teria sido tão forte quanto alguns dos indivíduos mais prolíficos do torneio.
Na verdade, ele sem dúvida teria tido a chance de derrotar John Berson, que era considerado o melhor tanqueiro entre a geração mais jovem. Infelizmente. Entra a Agent Ironia Academy. Infelizmente, desiste John Berson da Cus Academy, fica em primeiro lugar e vence os Jogos da Fortaleza de Ferro. Senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas a John por sua performance fantástica. Os outros competidores também, por suas performances fantásticas. Ouvindo a voz do locutor, balancei a cabeça. Muito ruim. Se Em tivesse a mesma quantidade de recursos que John, as coisas teriam sido diferentes. Infelizmente, não havia esse no mundo. Olhando para Em, que estava esparramado no chão cansado, observei as lágrimas escorrendo pelo canto de seus olhos. Ele parecia absolutamente arrasado. Uaia! De pé ao lado dele, John Berson levantou a mão no ar como vencedor que ele era e se deleitou com os aplausos vindos dos espectadores. Não se preocupe. Dando uma última olhada em de cima, um traço de sorriso apareceu em meu rosto. Eu definitivamente farei qualquer coisa ao meu alcance para torná-lo o melhor petroleiro que existe. Eu murmurei baixinho antes de me virar e deixar o terreno da arena. Asterisco asterisco asterisco. Aia! Aia! Depois de ser derrotado no jogo Iron Fortress, Em sentou-se no vestiário enquanto tentava recuperar o fôlego. Cobrindo os olhos com uma toalha quente e molhada, Em tentou esconder o fato de que estava chorando. Eu realmente tentei. Em murmurou enquanto colocava as duas mãos na toalha. Há cerca de 4 anos, quando Em ainda tinha 12 anos, ocorreu um terrível acidente. Sua cidade foi repentinamente atacada por vilões. Para protegê-lo e a seus outros 2 irmãos de 5 meses, seu pai sofreu uma lesão permanente na coluna, resultando em paralisia permanente de sua metade inferior. Para piorar a situação, sua mãe morreu naquele incidente. A única mãe que o criou desde pequeno. Um pai paralítico, 2 filhos de 5 meses e um menino de 12 anos. Essa foi a consequência do incidente ocorrido no passado de Em. Foi também o ponto de virada na vida de Em. A partir daí, para sustentar seu pai e irmãos, Em trabalhava duro todos os dias na loja de sua família para gerar renda para a família. Felizmente, embora seu pai estivesse paralítico, ele ainda podia trabalhar como escriturário e, portanto, eles conseguiram viver sem muitos problemas. Anos se passaram desde então e Em completou 16 anos de idade. Foi também a época em que ele mediu sua avaliação de talentos. Classificado. Era assim que seu talento era medido. A princípio, ele achou isso fantástico. Ele agora poderia ajudar seu pai. Mas essa felicidade não durou muito. Isso porque ele descobriu mais tarde que a lesão de seu pai não poderia ser curada com a tecnologia atual. Nem mesmo com as melhores poções atuais, seu ferimento não poderia ser curado. Isso esmagou Em, que não queria nada além de que seu pai recuperasse a capacidade de andar novamente. E assim, não querendo deixar seu pai e irmãos para trás, Em optou por se matricular na melhor academia da região e recusou todas as outras ofertas que vieram das melhores academias. Triando. Sentindo uma leve vibração vindo de seu telefone, Em tirou a toalha do rosto e pegou o telefone. Olá. Filho. Instantaneamente, a mão de Em tremeu. A voz de Em tremeu junto com sua mão. Pai. Assisti ao seu jogo e estou muito orgulhoso de você. Obrigado. Fazendo o possível para suprimir suas emoções, Em respondeu quase engasgando com suas palavras. Sinto muito também. Se não fosse por mim isso nunca teria acontecido. Pai, por favor, não diga nada. Eu não culpo você. A decisão foi minha. Em cortou. Esta é minha decisão, e minha decisão apenas. Ele repetiu. Várias vezes seu pai se ofereceu para se mudar para uma cidade melhor para que ele pudesse se matricular em uma academia melhor, mas Em teimosamente recusou.
Ele sabia o quanto a loja significava para seu pai. Era a mesma loja que ele construiu com a mãe quando ela ainda era viva. Em não suportaria arrancar seu pai de lá. Não apenas seu pai. Em também não conseguiu se separar do último momento que teve com sua mãe. Foi por isso que ele recusou todas as outras ofertas. Em retrospectiva, esta não foi uma decisão ruim, já que a academia o tratou extremamente bem, pois investiu muitos recursos nele. A maioria eram subsídios do governo para ajudá-lo a crescer, mas, mesmo assim, seu tratamento não foi nada ruim. Você entende, pai? Você não tem que culpar a minha decisão em si mesmo. Tudo bem. Vejo você em casa. Seus irmãos estão esperando por você. Com a voz trêmula, o pai de Anne respondeu. Pela maneira como ele gaguejava, era evidente que ele também estava tentando ao máximo suprimir suas emoções. Anne não apontou isso. Mal posso esperar para conhecê-los também. Pensando em seus irmãos, um sorriso gentil apareceu no rosto de Anne. Isso é bom. Vejo você em breve, filho. Eu te amo. Desejo-lhe o melhor no próximo jogo. Obrigado. Ouvindo o tom final da ligação por alguns segundos, Anne enxugou o canto do olho. Cerrando os punhos, ele se levantou lentamente. Eu definitivamente não vou te decepcionar. Embora ele tenha perdido o jogo Iron Fortress, o torneio ainda não acabou. Ele ainda tinha que participar da batalha real. Para isso, ele daria tudo de si. Asterisco asterisco asterisco. Bang. 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 O som alto de colisões ecoou dentro de uma sala de treinamento privada. Parado em frente a uma máquina, eu repetidamente a ataquei com minha espada. Cada ataque foi rápido como um raio enquanto uma tonalidade verde envolvia o corpo da espada. Clique. Seguindo um som de clique sutil, a sala ficou silenciosa e um pequeno arranhão branco apareceu na máquina à minha frente. Com suor escorrendo do lado do meu rosto, respirei fundo. Eu deveria estar perto. Eu murmurei enquanto olhava para os meus braços. Eu podia sentir isso. Eu estava perto de subir de classificação. Talvez tão perto quanto alguns dias, até algumas semanas. Em breve, eu iria passar para a classificação. Infelizmente, provavelmente não foi tempo suficiente para as finais que aconteceriam em alguns dias. Mas eu não estava muito preocupado com isso, pois estava confiante em minhas chances de ganhar. Fora isso, quando voltei para o meu dormitório e olhei minhas notificações, encontrei meu rosto estampado em todas as notícias. Nas notícias, havia uma foto minha apertando a mão de Aeren. Para minha surpresa, ao ler os comentários no artigo, havia muito menos comentários negativos sobre mim. Na verdade, encontrei muitas pessoas me apoiando e me desejando boa sorte. Isso me surpreendeu bastante, já que praticamente antagonizei todo mundo na minha primeira entrevista. Mas acho que minhas apresentações recentes conquistaram o coração das pessoas. Outra coisa que notei ao ler os artigos, foi que muitas pessoas estavam comparando a forma como eu lutava com o grande mestre Keiki. Uma figura lendária. Felizmente, ninguém foi capaz de fazer uma conexão com o fato de que eu estava realmente usando o estilo Keiki, pois ainda não usei nenhum dos movimentos. Eu também anunciei publicamente qual arte de espada eu pratiquei em uma das entrevistas que tive esta semana. Era obviamente a arte falsificada no estilo Keiki. Como tal, eu estava livre para o torneio. Pelo menos por agora. Certo, Angélica? Virando-me, olhei para Angélica que estava sentada no meio da sala. Um tom preto envolvia seu corpo. Falar. Após uma breve pausa, Angélica respondeu apaticamente. Faça isso rápido. Claro. Você encontrou alguma coisa suspeita durante a semana passada? Como qualquer movimento do monolite. Eu não tenho. Angélica balançou a cabeça. Nem mesmo uma pista? Nenhum.
Isso é estranho, ou devo dizer estranho? Colocando minha mão no meu queixo, minhas sobrancelhas franzidas firmemente. No mês passado, mais ou menos, pedi a Angélica que explorasse a fechadura e procurasse qualquer pista que pudesse me dar uma ideia do que o monólito estava planejando. Infelizmente, não encontrei nada. Procurei no relógio de Tybalt na esperança de encontrar alguma coisa, mas também não havia nada. Até examinei o cenário que deveria acontecer no romance, mas como previ, foi completamente descartado. Eles simplesmente desistiram do torneio? Pelo que apurei, a tranca conseguiu pegar a maioria dos vilões que tentavam se infiltrar no local. Na verdade, eu estimaria que um total de mais de 100 vilões foram capturados apenas pela segurança do Loki. Isso por si só sugeria que o Monolith não havia desistido. Além disso, dado o tamanho do evento, não havia como o Monolith não pular com a ideia de fazer algo grande aqui. Especialmente porque isso foi transmitido para todo o domínio humano. Felizmente, a partir de agora, a segurança do Loki era boa o suficiente para impedir qualquer tentativa que tivesse acontecido. No entanto, eu não sabia por quanto tempo isso iria durar. Apesar do Loki ser a academia número 1 do mundo, eles estavam lutando contra o Monolith. Uma organização que rivalizava com os gostos da União. Para eles, infiltrar-se no Loki no torneio não deveria ser algo impossível. Se eles decidissem isso, essa era uma possibilidade muito real. E foi exatamente essa possibilidade que me incomodou. Talvez eu deveria ir ao mercado negro para perguntar? Se houvesse uma organização que pudesse me ajudar a encontrar algo relacionado a este caso, talvez fosse o mercado negro. Sendo eles uma facção natural frequentada por vilões e heróis, esse poderia muito bem ser um curso de ação plausível. No entanto, havia apenas um problema com esse cenário. Dinheiro. Se eles realmente tivessem alguma informação sobre o plano que o Monolith tinha para o torneio, sem dúvida eu teria que desembolsar uma tonelada de dinheiro. E isso era algo que eu não poderia fazer com minha reserva de caixa atual. Como tal, voltei mais uma vez à estaca zero. Espere. E se? De repente, um pensamento me ocorreu. Como pude não ter pensado nisso antes? Batendo na minha cabeça, meu rosto se contraiu um pouco. A resposta para o meu problema estava bem diante dos meus olhos. Kevin Voice, o protagonista do romance. Dado que Kevin era o protagonista original do romance, com toda a probabilidade ele sabia de alguma coisa. Na verdade, seu sistema pode ter dado a ele uma missão visando precisamente esse cenário, e ele já estava se preparando para isso. Droga, eu deveria parar de pensar demais nas coisas às vezes. Amaldiçoando um pouco, peguei meu telefone e disquei o número de Kevin. Capítulo 244, Os finais do massacre de bonecos 1. Bang. O som estridente de uma mesa sendo batida ressoou pela sala. Depois disso, um rugido enfurecido ecoou pela sala. Isso é besteira. Perry levantou-se. Eu não deveria ser responsável pelo desempenho medíocre da nossa escola. Essa não é a questão. Sentada ao lado de Perry, Ebony gritou de volta. Sua voz continha toda a frustração que ela conteve na última semana. Eu avisei repetidamente sobre isso no início da semana, mas nenhum de vocês me ouviu. Virando-se, Ebony apontou para a tela da TV onde os rankings eram mostrados e mais uma vez levantou a voz. Agora, olhe. Estamos apenas 50 pontos à frente da Academia Teodora, que deveria estar 200 pontos atrás de acordo com a previsão inicial. De quem é a culpa se não sua por isso? Classificações, pontos. Academia Loki, 11.089. Academia Teodora, 11.039. Academia Ludwig, 10.785. Academia Velon, 10.467. Academia Silverwing, 9.803. Academia Cooks, 9.732. Academia Def Sigil, 9.311.
Crepúsculo da Academia Dawn, 8.953. Academia Everlight-8.824. Academia Prix de Dorsis, 8.645. Que por. Ao invés de expressar suas reclamações, vamos falar sobre as possíveis soluções para este problema. Interrompendo Perry antes que ele pudesse xingar, estava Mark. Comparado ao primeiro encontro, seu rosto parecia muito mais sério. Ele não estava mais tratando isso como uma piada. Ele sabia o quão sério era a situação atual deles. Certo. Finalmente, acalmando-se um pouco, Ebony se levantou. Mordendo o lábio inferior, ela olhou para todos que se reuniram na sala. Pelo que percebi, para vencermos, tudo o que precisamos é de 4 primeiros anos para vencer seus respectivos jogos, seguidos de 2 para os segundos anos. Fazendo uma pausa, Ebony pegou um tablet. Tocando na tela do tablet, a tela da TV atrás dela mudou. Se eles de alguma forma conseguirem isso, devemos ser capazes de aumentar a distância com a Academia Teodora. Se não conseguirmos isso, não temos escolha a não ser. Ebony fez uma pausa. Sem escolha a não ser. Perry perguntou, pois ele também parecia ter se acalmado da explosão anterior. Ganhe um dos jogos Battle Royale. Com suas palavras, a sala instantaneamente ficou silenciosa. Se houvesse um jogo que ninguém pudesse garantir o primeiro lugar, seria o jogo Battle Royale. A razão era simples. Não havia nenhuma regra que declarasse que as outras academias não poderiam formar alianças umas com as outras. Como resultado dessa regra, todos os anos o Locke e as outras academias maiores acabariam lutando em desvantagem numérica, tornando muito mais difícil para eles ganharem o primeiro lugar. Foi também por isso que os pontos atribuídos às academias ao vencer o jogo foram muito superiores aos jogos singulares. Se 2 academias estivessem lado a lado em termos de pontos, elas precisariam ser capazes de vencer o Battle Royale para aumentar a diferença. Isso não deve ser um problema. O primeiro a falar foi Perry. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Como já garantimos o primeiro lugar em nosso Battle Royale, não precisamos nos preocupar muito com isso. É mais fácil falar do que fazer. Ebony respondeu enquanto colocava o tablet na mesa. Pela maneira como ela não negou a declaração de Perry, parecia que ela concordava com ele sobre o fato de que o terceiro ano venceria sua batalha real. Mesmo assim, ela não parecia estar completamente confiante sobre isso. Acho que não. Não é certo se os terceiros anos são os que carregam toda a escola. Os primeiros e segundos anos precisam aguentar seu peso. Desta vez foi Mark quem começou a falar. Virando-se, Mark olhou para todas as pessoas que se reuniram na sala. Escutem vocês. Vocês ouviram o que ela disse. Certifique-se de não decepcionar durante os jogos Battle Royale. Uma aura ameaçadora começou a exalar de seu corpo. Espero que não entremos para a história como o pior time que já apareceu no Locke. Em resposta ao olhar de Mark, todos na sala acenaram timidamente com a cabeça. Eu também segui o exemplo deles e acenei com a cabeça. Não que eu realmente me importasse com o que eles estavam dizendo. Minha mente estava preocupada com outros assuntos no momento. Mais especificamente, em relação à situação do Monolith. Depois de ligar para Kevin ontem à noite, decidi encontrá-lo em seu quarto para discutir mais sobre o assunto. Embora eu tivesse o livro comigo, honestamente preferi apenas perguntar a Kevin. Não era porque eu era muito preguiçoso ou algo assim, era apenas porque o livro era muito longo para mim no momento. Com ele contando tudo o que aconteceu com Kevin, o livro estava cheio de uma quantidade infinita de bobagens com as quais eu não poderia me importar menos. Kevin abriu a torneira do chuveiro e lavou o corpo com o sabonete novo que comprou ontem na loja de conveniência e agora, por que eu iria querer ler isso? Embora o livro de alguma forma permanecesse do mesmo tamanho, o número de páginas que tinha era assustador. Provavelmente já chegava aos milhares.
A maior parte estava cheia de coisas inúteis como essa. Foi por isso que escolhi perguntar diretamente a ele sobre o que ele sabia. Felizmente, morar sob o mesmo teto tinha suas vantagens. Em 1 minuto eu já havia chegado ao seu quarto. Depois disso, entrei no quarto dele e comecei a falar besteiras sem parar sobre como tive essa visão que não consegui entender sobre o monolito e blá, 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 blá. Resumindo, consegui fazer Kevin contar tudo. Talvez porque ele confiasse muito em mim, ou apenas porque ele ainda era imaturo devido à sua pouca idade. Depois de pensar um pouco, Kevin me contou tudo o que sabia sobre o monolito. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta, foi o suficiente para me convencer de que algo definitivamente iria acontecer. Essa conversa praticamente confirmou que minhas preocupações não eram em vão. O monolito estava de fato planejando algo grande. E para piorar as coisas, aquela coisa sem dúvida iria me implicar. Isso porque, pelo que entendi de Kevin, eles estavam planejando fazer algo grande durante o evento Battle Royale na próxima semana. Essa informação é boa o suficiente por enquanto. Embora eu ainda não tivesse certeza do que eles estavam planejando, esse era um bom ponto de partida. Eu pelo menos sabia que tinha algum tempo para trabalhar. Foi tempo suficiente para eu descobrir algo. Tudo bem, obrigado a todos por terem vindo. Vocês estão todos dispensados. Enquanto eu estava preocupada com meus pensamentos, a voz de Ebony de repente ressoou pela sala. Todos na sala se levantaram. Eu também inconscientemente segui o exemplo do outro. 30 minutos se passaram desde o início da reunião e, após apresentar um plano aproximado, Ebony levantou-se satisfatoriamente e dispensou todos da reunião. Está resolvido então. Se não conseguirmos vencer para obter pontos suficientes nas partidas individuais, vamos apostar tudo no Battle Royale. Espero que todos façam o seu melhor até então. Não vou deixar a equipe técnica informar alguns indivíduos sobre seus próximos jogos. Boa sorte. Agarrando seu tablet, Ebony saiu da sala de espera. Não muito tempo depois, Mark e Perry também partiram. Atrás deles estavam suas costumeiras fileiras de lacaios. Ren, venha aqui. Quando eu também estava prestes a sair, Melissa chamou por mim enquanto se sentava em uma cadeira no canto da sala. Melissa? Do que você precisa? Eu respondi sem sair do meu lugar. Eu disse: vem aqui, preciso falar com você sobre o seu jogo que está chegando. Sinceramente, prefiro ficar o mais longe possível de você. Eu balancei minha cabeça. Recordando minhas experiências anteriores com Melissa, eu não queria nada mais do que ficar o mais longe possível dela. Oh meu Deus, eu sou tão assustador? Cobrindo a boca com a mão, Melissa sorriu. Sim, respondi. Sim, você é. Para ter certeza de que ela não entendeu mal, repeti isso 2 vezes. TSK, crie um par pelo amor de Deus. Não estou fazendo isso porque quero. Estalando a língua, Melissa estava começando a ficar irritada. Embora Melissa tenha sido alistada como participante do torneio, ela não estava participando de nenhum jogo. Como Ebony havia dito antes, havia uma equipe técnica. O papel da equipe técnica era analisar o desempenho dos alunos e dos competidores e elaborar um bom plano para eles. Nesse caso, a Melissa estava falando comigo porque fazia parte da equipe técnica. Com toda a probabilidade, ela queria falar comigo sobre meu próximo jogo. Você está vindo ou não? Tudo bem, vou parar de brincar. O que você precisa? Sabendo quando empurrar e quando recuar, cedi e me movi para onde Melissa estava. Aqui. Despreocupadamente me entregando seu tablet, Melissa apontou para uma certa seção da tela. O que é isso? Eu perguntei curiosamente. Este é o tempo que você precisa vencer para garantir o primeiro lugar nos jogos de massacre de bonecos. E o que lhe dá a confiança de que está é a hora? Pegando o tablet, olhei solenemente para as informações exibidas nele. Ao lado,
Melissa começou a explicar. Depois de analisar o jogo de Aeren nas últimas 6 partidas que ela teve, fiz uma estimativa aproximada de sua pontuação final. Levando em consideração o pior cenário, cortei 10 segundos de sua pontuação geral estimada e, como resultado, cheguei a esse valor aqui. Olhando para o tempo que Melissa estava se referindo, eu murmurei baixinho. 1 minuto e 28 segundos? De fato. Melissa acenou com a cabeça e continuou. Se cruzarmos os dados de cada jogo, esta deve ser a meta de pontuação que você deve almejar ao entrar nas finais. Se você conseguir bater esta pontuação, há uma grande possibilidade de obter o primeiro lugar. Pausando, senti o olhar de Melissa direcionado em minha direção. Com uma voz suave, ela perguntou. Consegues fazê-lo? Talvez. Coçando o lado do meu pescoço, eu respondi. Se eu desse tudo, havia a possibilidade de bater esse placar, mas não tinha certeza. Apesar de ter alguma confiança em bater o placar, não fui arrogante a ponto de pensar que minha vitória estava garantida. A menos que eu realmente ganhasse, era sempre melhor permanecer um pouco humilde. Bem, eu não me importo se você não pode ou pode fazer isso. Estou apenas fazendo meu trabalho. Pegando o tablet da minha mão, Melissa colocou as mãos no bolso e saiu. Pelo jeito, ela não queria ficar mais. E espinhoso como sempre. Pense no meu conselho anterior sobre beber água quente. É claro que eu não iria deixá-la ir assim. Eu precisava ter a última palavra. O que? Os passos de Melissa pararam. Virando-se, um doce sorriso apareceu em seu rosto. Certo, então que tal você experimentar a nova poção que eu fiz? Aquele que vem com o rótulo da farmacêutica WV? Eu dei um sorriso significativo. A última vez que Melissa fez uma poção para mim nem foi feita com ela. Apenas algo que ela tirou do mercado como substituto. Não, aquele em que eu pessoalmente despejei todo o meu amor. Confie em mim. Você vai gostar. Eu vou ter que recusar você por enquanto. Talvez da próxima vez. TSK, buceta. Melissa estalou a língua enquanto insultava. Vejo você por aí. Fingindo não ter ouvido o último comentário de Melissa, saí diretamente da sala de espera. Eu precisava me preparar para as próximas finais. Asterisco. Depois de se separar de Ren na sala de espera, Melissa decidiu voltar para seu dormitório. Caminhando de volta para seu dormitório, os passos de Melissa pararam. Ela então deu um tapa na testa. Certo, esqueci de dizer a Ren que a dificuldade da rodada seria ainda mais difícil do que antes. Por causa das apresentações recentes de Ren e Aeren, os instrutores decidiram aumentar um pouco a dificuldade para torná-lo mais divertido. Essa era uma das coisas que ela deveria dizer a Ren ao consultá-lo agora. Claro, isso não se aplica apenas ao jogo de Ren sozinho. Algumas das dificuldades do outro jogo também aumentaram bastante. Bem, realmente não importa. Depois de pensar um pouco, Melissa encolheu os ombros. Não vai fazer diferença. Mesmo que ele não fosse informado sobre essa notícia, Ren almejando um tempo semelhante ao que ela havia mostrado a ele antes serviria sem dúvida como um bom fator motivacional para um melhor desempenho. Bem. Na realidade, Melissa só queria ver o olhar idiota que Ren faria quando percebesse que seu tempo era muito mais lento do que ele pretendia. Agora isso era algo que ela adoraria assistir. Apenas o pensamento a fez rir. Mal posso esperar para ver sua performance. O humor de Melissa melhorou. Asterisco. 2 dias se passaram e finalmente chegou o dia das finais do massacre de bonecos. O terreno da arena estava lotado de espectadores, e em todo o mundo, milhões de pessoas estavam sintonizadas para assistir às próximas finais. Uaia! Parado no meio da arena com meu uniforme preto da Loki, pude ouvir os aplausos estrondosos vindos dos espectadores acima.
foi ensurdecedor. Eu não gostei disso. Isso meio que me revigorou. Me encheu de energia. Claro, eu não mostrei isso em meu rosto enquanto tentava o meu melhor para suprimir todas as minhas emoções e permanecer equilibrado. De pé ao meu lado, a Erin se deliciava com os aplausos enquanto jogava seu cabelo platinado para o lado. Olhando para Erin, eu podia sentir um ar de absoluta confiança emanando de seu corpo. Era como se ela estivesse dizendo: eu definitivamente vou ganhar isso. Para isso, eu sorri. Concorrentes, por favor, dirijam-se para as salas. A voz do locutor ecoou pelos alto-falantes instalados ao redor do terreno da arena. Os aplausos ficaram ainda mais altos. Uaia! 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 Estrondo! Estrondo! Lentamente, as grandes portas de metal que levavam à sala de jogos se abriram, revelando nada além de escuridão. Virando a cabeça na minha direção, a Erin disse: te desejo muita sorte. Você também. Com um leve sorriso no rosto, respondi de volta. Então respirei fundo. Depois de alguns segundos, ao lado de Erin, entrei calmamente na sala de jogos. Assim como antes, assim que entrei na sala, as luzes da sala se acenderam. Ao meu redor por todos os lados havia o que parecia ser uma centena de manequins. Isso é muito mais do que eu esperava. Olhando calmamente para os manequins diante de mim, cocei a lateral do pescoço. Comparado com o que eu havia imaginado originalmente, havia muito mais manequins do que eu havia previsto originalmente. Então eu devo bater o placar de 1 minuto e 28 segundos? Isso parecia quase impossível para mim no momento. Livrar-se de 100 manequins dentro desse período de tempo limitado? Isso soou como uma coisa incrivelmente difícil de fazer, considerando minhas habilidades atuais. Mas eu não era alguém que desistia facilmente assim. Rachadura. 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 Estalando os dedos, assumi uma postura leve. Fechando meus olhos ligeiramente, eu murmurei baixinho. A indiferença do monarca. Capítulo 245 Finais do Massacre de Bonecos 2. Meu objetivo é 1 minuto e 28 segundos. Definindo um objetivo em sua mente, Ren observou o mundo ao seu redor perder a cor e suas emoções desaparecerem junto com ele. Medo, nervosismo, confiança, toda e qualquer emoção simplesmente desapareceu. Em sua mente, havia apenas um objetivo. Alcance 1 minuto e 28 segundos. Independente dos custos. Bip. Seguindo o som do bip, Ren fechou os olhos. Tá, brincando com um pequeno anel em seu dedo, Ren calmamente ficou enraizado em seu lugar. Em segundos, os manequins já estavam sobre ele. Erguendo ligeiramente a cabeça, Ren abriu os olhos e colocou a mão na bainha de sua espada. 1 segundo se passou e mais de 30 manequins apareceram a centímetros de seu corpo. Shua! 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 O som da divisão do ar reverberou pelo espaço enquanto cada manequim balançava sua arma cega na direção de Ren. Para aqueles que estavam assistindo, parecia que Ren havia acabado de desistir. Mesmo quando todos os manequins o estavam atacando ao mesmo tempo, Ren ficou parado. Alguns dos espectadores não conseguiram mais assistir e desviaram os olhos. Embora eles soubessem que os competidores estariam seguros, apenas o impacto visual de Ren sendo atacado por todos os lados os fez virar a cabeça. Mover. O que você está fazendo? Gia! Gritos ecoaram pelas arquibancadas enquanto alguns espectadores se levantavam e gritavam para o grande monitor acima. Os gritos se intensificaram ainda mais quando todos não podiam mais ver a figura de Ren exibida na tela. Tudo o que eles podiam ver no momento era uma pilha de manequins no mesmo lugar que ele estava antes. Acabou. Todos pensaram. Foi então que algo chocante aconteceu. Clique.
Seguindo um som de clique sutil, o volume do terreno da arena diminuiu. Os espectadores que estavam assistindo a partida de Rain não conseguiam encontrar palavras para dizer enquanto ficavam de boca aberta. Alguns até começaram a gaguejar ao apontar para o monitor acima. Oh, o que acabou de acontecer? Como isso é possível? Meu Deus! Murmúrios e discussões ecoaram pelo terreno da arena enquanto todos olhavam para o grande monitor acima. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. De pé no meio da sala estava a figura apática de Rain. Seus olhos calmos e indiferentes foram exibidos para o mundo inteiro ver. Pelo seu comportamento, parecia que isso não era nada para ele. O mais chocante é que, ao redor dele, mais da metade dos manequins presentes na sala ficaram vermelhos quando formaram um pequeno círculo ao redor dele. Esta cena ficou profundamente gravada nos olhos do espectador enquanto todos se levantavam e aplaudiam. Uaia! 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 O sangue do espectador estava fervendo. Como não poderia? Observar Rain despachar sozinho mais da metade dos manequins em um único movimento fez com que quase todos ficassem chocados. Além disso, ninguém sabia como ele fez isso, pois as câmeras foram bloqueadas pelos manequins. A batalha ainda não havia acabado. Rain só se livrou de metade dos manequins. Todos também notaram isso, pois pararam de torcer rapidamente e mantiveram os olhos grudados na tela grande. Eles não queriam perder um único segundo do que estava por vir. E eles ficaram contentes por não terem feito isso. Sem deixar Rain respirar, os manequins restantes o atacaram de todos os lados. Clique. 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 Um som de clique sutil ressoou pelo terreno da arena enquanto mais e mais manequins caíam no chão. Ninguém podia ver os movimentos de Rain, mas sua imagem fria e indiferente estava profundamente impressa em suas mentes. Ele parecia um general inspirador que colheu a vida de todos os inimigos que entraram em seu caminho. A cada segundo um boneco ficava vermelho. Uma cena tão chocante repetida várias vezes enquanto os manequins ao redor de Rain ficavam vermelhos sem que ele se movesse. Foi de tirar o fôlego. Infelizmente, embora Rain tivesse derrubado metade dos manequins, ainda havia muitos manequins restantes que o atacaram implacavelmente de todos os lados. Na maioria das vezes, havia anéis ao redor de Rain para bloquear seus ataques, mas às vezes um ataque passava por sua defesa e o atingia diretamente. A princípio, eles pensaram que era porque a defesa de Rain não era tão boa. Mas foi aí que as pessoas começaram a perceber. Rain estava fazendo isso de propósito. Ele estava propositalmente usando seu corpo para absorver o impacto vindo de alguns dos ataques para que pudesse fazer um rápido contra-ataque. Ele estava sacrificando seu corpo para reduzir o tempo. Todos que testemunharam isso não puderam deixar de sentir os cabelos em pé. Como alguém poderia colocar seu corpo sob tanta tortura? Valeu a pena? Todos queriam saber. Com o passar dos segundos, ficou claro para todos os presentes que o estado físico de Rain estava piorando a cada segundo enquanto sua mão esquerda caía um pouco. Estava quebrado ou deslocado. Ainda. Rain não parecia se importar. Ele permaneceu completamente imperturbável durante todo o tempo. Desvie, seja atingido, mate. Ele repetiu isso várias vezes. A plateia estava sem fôlego. Eles não conseguiam tirar os olhos da tela. Eles assistiram à luta como se estivessem em transe. Bip. Tirando todos de seu estupor foi o bip sonoro vindo do alto-falante da arena marcando o fim do jogo. Olhando para a figura de Rain, que olhava indiferentemente para o último manequim no chão, a multidão entrou em frenesi. Uaia! 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 Aplausos estrondosos ressoaram pelo terreno da arena. Concorrente, Rain Dover, tempo? 1:31 segundos. Neste dia, o nome de Rain foi profundamente impresso na mente de todos os espectadores. Asterisco asterisco asterisco. Logo após o término das finais do Doom Massacre.
Dentro de um corredor estreito e isolado. Tosse. Tosse, e é por isso que não uso essa habilidade com frequência. Encostado na lateral de uma parede, tossi repetidamente enquanto sentia meus pulmões queimando. Eles se sentiram como se estivessem pegando fogo. Tentando o meu melhor para seguir em frente, eu mal conseguia manter meus olhos focados enquanto tudo ao meu redor parecia vacilante. Como uma pessoa bêbada, perambulei pelo corredor do terreno da arena. Embora eu tentasse o meu melhor para parecer bem depois de terminar meu jogo, assim que cheguei a um espaço isolado, longe dos olhos de todos, comecei a tossir incontrolavelmente. Droga, eu exagerei. Como estive sob a influência da indiferença de Monarch durante todo o jogo, não consegui controlar adequadamente o que estava fazendo. Meu corpo se moveu por conta própria para atingir o objetivo que eu havia definido em minha mente de antemão. Batendo 1 minuto e 28 segundos. Infelizmente, eu tinha esquecido completamente o fato de que sob a indiferença de Monarch, eu não era a mesma pessoa. Além de alcançar meu objetivo, eu não me importava com mais nada. Mesmo que isso resultasse em me machucar gravemente. Eu ainda podia me lembrar vividamente de sentir meu corpo sendo espancado pelos manequins enquanto eu permanecia imóvel esperando que eles me cercassem completamente antes de usar o segundo movimento do estilo Keiki. Em um movimento rápido, consegui me livrar de cerca de metade dos manequins. Foi o movimento mais apropriado dado o prazo que eu tinha. Mas também foi o que resultou em ferimentos internos graves. Embora o Loki tenha estabelecido um sistema em que interromperia o jogo assim que o competidor estivesse gravemente ferido, pelo fato de eu ainda não ter sido expulso, meus ferimentos não foram suficientes para interromper o jogo. Isso provavelmente decorreu do fato de que só sacrifiquei as áreas menos importantes. Mas, como meu corpo continuou a apontar para o gol, minhas lesões internas pioraram. Durante todo o jogo, senti quantidades imensuráveis de dor sendo transmitidas por todo o meu corpo. Mas meu corpo ignorou completamente. Como se a dor fosse apenas fruto da minha imaginação, meu corpo ignorou tudo e tentou matar os manequins da maneira mais rápida e eficiente possível. Independentemente de quanto dano eu estava recebendo. No final, depois que tudo acabou, meu tempo total acabou sendo de 1 minuto e 31 segundos. 3 segundos mais lento do que minha meta de pontuação. Naquela época eu pensei que tinha falhado, mas assim que saí e senti inúmeros olhares vindos dos espectadores, eu sabia que algo estava errado. Quando me virei e vi o placar de Aeren, 1 minuto e 48 segundos, a realidade finalmente me atingiu. A informação que recebi de Melissa estava errada. Sem dúvida, a dificuldade foi muito maior do que deveria ser. Droga, Melis, PFFFFTT. Parando abruptamente de falar, senti algo doce subindo pela minha garganta. Não muito tempo depois, o sangue jorrou da minha boca. Ah, merda! Olhando para as mãos manchadas de sangue, amaldiçoei baixinho. Minha visão logo escureceu e lentamente perdi a consciência. Baque! Sinto muito, irmão. Por outro lado, Aeren voltou para a sala de espera de sua academia. De pé diante de seu irmão, a cabeça de Aeren estava baixa. Eu realmente pensei que poderia vencer. Ela murmurou enquanto sua voz tremia. Antes de entrar na partida, ela estava confiante de que poderia vencer a partida. Ela realmente pensava assim. Especialmente depois que ela viu sua pontuação de 1 minuto e 48 segundos. Foi a melhor pontuação que ela poderia ter conseguido. Ainda. Suas esperanças foram completamente destruídas quando ela descobriu que o tempo de seu oponente era ainda mais rápido que o dela. E nem mesmo por uma margem próxima. Incríveis 17 segundos mais rápido que ela. Isso esmagou completamente seu espírito. Está tudo bem. Eu não estou bravo. Dando tapinhas na cabeça de Aeren, Nicholas a confortou. Seu oponente era tão habilidoso quanto você. Vocês são do mesmo nível e,
Pelo que parece, a arte da espada dele é especializada em velocidade. Além disso, ele também tinha uma habilidade misteriosa que presumo ser especializada em atingir vários oponentes ao mesmo tempo. Este resultado era de se esperar. Além disso, os olhos de Nicholas semicerraram-se quando ele virou a cabeça para uma TV próxima. Exibidos nele estavam os destaques dos jogos de Aeren e Ren. Aeren. Sim. Aeren respondeu enquanto levantava a cabeça ligeiramente. Você pode não saber disso, mas seu oponente colocou seu corpo em risco durante o jogo. O que você quer dizer? Aeren inclinou a cabeça para o lado. Nicholas apontou para a tela da TV exibindo os destaques de Ren e explicou. Se você assistir ao replay da partida, em comparação com você, onde você evitou e desviou diretamente de todos os manequins e contra-atacou, Ren escolheu uma abordagem mais imprudente. Abordagem mais imprudente? Havia uma pitada de confusão na voz de Aeren enquanto ela se perguntava o que seu irmão queria dizer. Sim, ele optou por não evitar os ataques dos manequins e usou diretamente seu corpo como escudo. Dê uma olhada na TV. Sob as instruções de seu irmão, Aeren virou a cabeça e dirigiu sua atenção para uma TV próxima. Ela então observou Ren imprudentemente usar seu corpo para defender alguns dos ataques vindos dos manequins. Ao lado dela, Nicholas continuou explicando. Ao sacrificar seu corpo, ele estava essencialmente economizando segundos preciosos que você usou para desviar de alguns dos ataques. Embora pudesse ter dado errado, pois ele poderia ter sido eliminado por se machucar demais, se bem feito, essa estratégia teria sem dúvida, foram os mais ideais para obter uma pontuação alta nos jogos de massacrados fictícios. Nicholas parou por um segundo antes de elogiar. Sua vontade de dar tudo o que tem pela vitória explica a enorme diferença entre vocês dois. Sua derrota foi sem mérito. Eu o vejo. Um olhar solene apareceu no rosto de Aeren enquanto ela olhava para os destaques exibidos na TV. Irmão está certo. Por causa de quão frustrada ela estava com sua perda, Aeren não teve tempo de ver o desempenho de Ren. Assistindo agora, Aeren finalmente entendeu por que ela perdeu. Foi porque ela colocou tudo como Ren tinha feito. Observando os destaques agora, Aeren encontrou um novo nível de respeito por seu oponente. Se ele estava disposto a ir tão longe para ganhar o jogo, então ela só podia aceitar sua derrota. De pé ao lado de Aeren, Nicholas satisfatoriamente acenou com a cabeça enquanto o confortava. Não se preocupe. Você enfrentou um louco. Alguém que arriscaria até se machucar gravemente para vencer. Você não perdeu sem mérito. Vamos nos redimir nos jogos Battle Royale. Entendido. Aeren respondeu quando seu humor melhorou um pouco. Isso mesmo, nada está perdido ainda. Só porque ela perdeu este jogo não significava que tudo estava acabado. Ainda havia os jogos Battle Royale. Com certeza vou me redimir lá. Ela jurou para si mesma enquanto seus punhos se fechavam com força. Ótimo! Vamos mostrar a eles do que realmente somos feitos quando estamos trabalhando juntos. Nicholas sorriu enquanto olhava para Aeren, que parecia ter recuperado um pouco de sua confiança anterior. Muitas pessoas podem ter esquecido por causa das performances incríveis de Aeren, mas Aeren não estava no seu melhor quando estava sozinha. Não. Aeren só estava no seu melhor quando estava trabalhando com seu irmão. Nicolau. Juntos, ninguém poderia detê-los. Asterisco asterisco asterisco. Ah! Um gemido curto saiu da minha boca. Meu corpo doía em todos os lugares. Um cheiro pungente de álcool invadiu minha narina enquanto minhas pálpebras se abriam lentamente. GHGH, o que diabos aconteceu? Massageando o lado direito da minha cabeça, senti uma dor de cabeça enorme. Minhas memórias no momento eram fracas. Eu mal conseguia me lembrar de qualquer coisa que aconteceu momentos antes de eu acordar aqui.
A única coisa que eu lembrava era de deixar o terreno da arena antes que tudo de repente ficasse escuro e eu acordasse com meu corpo todo dolorido. Você está acordado. Tirando-me dos meus pensamentos foi uma voz nítida e cativante. Virando um pouco a cabeça, encontrei Amanda sentada em uma cadeira ao meu lado descascando uma maçã. Amanda? O que ela está fazendo aqui? Eu me perguntei enquanto dava uma boa olhada ao meu redor. Decorado de branco, percebi que estava no que parecia ser um quarto de hospital quando encontrei um monitor elétrico de sinais vitais ao lado da cama em que estava. Bip. 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 O bip constante e repetitivo era uma prova de que eu ainda não estava sonhando. O que você está fazendo aqui? E onde estou? Eu perguntei curiosamente. Você está na área de enfermagem da academia. Amanda respondeu calmamente enquanto dava uma mordida na maçã que descascou. Kevin deveria estar aqui, mas ele está atualmente participando das finais de seu jogo, então ele me deixou para cuidar de você. Eu o vejo. Murmurando baixinho, olhei para o teto acima de mim. Minhas memórias estavam começando a voltar para mim. Mais especificamente, as memórias de mim sacrificando imprudentemente meu corpo sob a indiferença de Monarch. Eu realmente estraguei tudo desta vez. Do topo até o fundo. Eu mal conseguia sentir meu corpo. Tudo doía muito. Foi como se eu tivesse acabado de ser atropelado por um carro a 80 km/h. Eu me senti um lixo. Sabe, todo mundo ficou preocupado com você quando descobriram que você desmaiou no meio do corredor. Colocando a faca que ela usou para cortar a maçã, Amanda interrompeu meus pensamentos enquanto olhava friamente em minha direção. 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado, um ombro deslocado e uma concussão. Esses são os ferimentos que você sofreu enquanto participava daquele jogo. Cada palavra dela causava arrepios na minha espinha. Quanto mais ela falava, mais eu sentia a raiva e a frustração que ela sentia por mim. O que você estava pensando? Você não tem uma irmã que está te observando em casa? O que ela pensaria se visse seu estado na TV? Ela então fez uma pausa. Por que você está disposto a ir tão longe para um jogo? Não sei. Eu respondi depois de uma pequena pausa. Como não queria que o outro soubesse sobre minhas habilidades, era a única maneira de responder. Você não sabe? A voz de Amanda ficou ainda mais fria. Então você reduziu seu corpo a esse estado por causa de um capricho? Ah! Eu estava sem palavras. Honestamente, se Melissa não tivesse me ferrado, eu nunca teria me encontrado em tal situação. Embora eu ainda tivesse usado a indiferença de Monarch, provavelmente teria sofrido menos ferimentos. A cada segundo que eu me aproximava do placar que a Melissa me dizia, eu ia ficando mais ousado. Não. Mais ousado não era o termo certo. Desesperado. A cada segundo que me aproximava do objetivo que havia definido em minha mente, meu corpo começava a ficar cada vez mais imprudente. Quanto mais perto eu estava do gol, mais desesperado eu começava a ficar. Mesmo que isso resultasse em meu corpo ficando gravemente ferido. Tudo o que minha mente pensou naquele momento foi 1 minuto e 28 segundos. Nada mais importava. E foi por causa dessa mentalidade que meu corpo ficou tão ferido que, pouco depois do fim dos jogos, desmaiei no chão. Ouça, sinto muito. Por favor, não faça isso de novo, e promete? Bem quando eu estava prestes a me desculpar, parei abruptamente. Isso porque de repente ouvi Amanda sussurrando algo baixinho. Em suas últimas palavras, a voz de Amanda embargou um pouco. Era muito fraco, mas de onde eu estava deitado eu podia ouvir. Fiquei instantaneamente perdido. Minha garganta secou um pouco porque eu não conseguia encontrar as palavras certas para dizer. Por que ela iria tão longe a ponto de engasgar um pouco com meus ferimentos? Eu realmente não entendi.
Foi por causa de todo o estresse que ela enfrentou recentemente em relação ao desaparecimento de seu pai? Ou foi porque ela estava genuinamente preocupada comigo? Eu não sabia ao certo, mas mesmo assim. Levantando meu mindinho, eu sorri levemente. Tudo bem, eu prometo. A menos que a situação exigisse, eu nunca agiria de forma imprudente como hoje. Não só para mim, mas para aqueles que se importam comigo. 1. Da mesma forma, erguendo o dedo mindinho, Amanda enganchou o dedo mindinho no meu e o sacudiu. Não volte atrás em suas palavras. Amanda sussurrou baixinho enquanto soltava meu mindinho. Vou tentar o meu melhor. Depois disso, o silêncio envolveu a sala. Mas nenhum de nós se importou com isso enquanto eu fechava os olhos e me recuperava dos ferimentos. Além de mim, eu podia ouvir o som de Amanda mastigando uma maçã. Foi estranhamente pacífico.